Bom dia, meus irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo nesta manhã. Sou o professor Rodolfo e hoje nós estamos diante dos capítulos 4 a 6 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso grande Pai que habita na região celestial. O Teu nome é santo, a Tua sabedoria e o Teu poder são infinitos. A Tua autoridade não se pode contar, ela vai de geração em geração. Pelo poder da Tua mão e pela Tua soberania, o Senhor tem guiado a história da humanidade, guiado a história do Teu povo. O Senhor tem protegido aqueles que lhe são queridos e principalmente o Senhor salvou, ó Deus, a nossa alma da condenação. O Senhor perdoou os nossos pecados, nos purificou. Por isso nós te louvamos e te adoramos por tão grande salvação, porque grande é o nosso Salvador, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há outro nome que possa trazer salvação, a não ser o nome precioso e bendito do teu Filho unigênito, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus querido, amado e santo, eu oro por cada um dos irmãos que leem a tua santa palavra juntamente conosco e ouvem os nossos comentários. Senhor, ajuda-nos que a chama da tua palavra, do teu evangelho, possa arder em nossos corações e mentes, que nós tenhamos a consciência de pregar somente a tua palavra, somente o teu evangelho, somente aquilo que o Senhor nos mandou falar, porque importa obedecer a ti do que obedecer a homens, importa obedecer a ti do que agradar a homens que têm nesses últimos dias amontoado para si mestres segundo o seu próprio entendimento. Senhor, nos livra desse laço diabólico de anunciar qualquer coisa misturada com o teu evangelho. Guarda-nos, ó Deus, que das nossas bocas saia somente tuas palavras, que nós possamos apontar para o Cristo que nasceu para morrer, foi pendurado no madeiro, humilhado, morto, mas o Senhor o ressuscitou com a destra da tua justiça. O Senhor o exaltou sobremaneira e deu-lhe um nome que está acima de todos os nomes. Ó Deus, obrigado por tanta sabedoria, por tão grande bênção com que o Senhor nos alcançou, por tua graça e por tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, o teu Filho. Capítulo de número 4. Embora o livro aparenta ter sido escrito por volta de 60 a 62 da presente era, os acontecimentos do início do livro se seguiram imediatamente à morte e ressurreição de Jesus, cerca de 33 depois de Cristo. Pedro e os demais apóstolos seguiam falando quando os sacerdotes e o capitão do templo ficaram ressentidos pela questão dos apóstolos anunciarem e ensinarem a ressurreição dentre os mortos em Jesus. Eles prenderam Pedro e João até o dia seguinte. Porém, muitos dos que estavam no templo, ouvindo a palavra, creram, e o número dos discípulos chegou a quase 5.000. No dia seguinte, muitas autoridades, entre os anciãos e os escribas de Jerusalém, se reuniram com Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, dentre eles também João Alexandre. Eles interrogaram os apóstolos sobre com que autoridade ou poder eles haviam curado o coxo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, afirma que um homem enfermo havia sido curado em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem as autoridades haviam crucificado. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Esse Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. Pedro deixa claro
que os construtores que rejeitaram a pedra eram os sumos sacerdotes e os demais escribas que estavam na sua frente. Mas essa pedra veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro nome. Somente o nome de Jesus tem poder para salvar os homens, completou. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, ficaram admirados e reconheceram que haviam estado com Jesus. A palavra escriba, no grego, gramateis, tem a mesma raiz da palavra iletrados, que é a gramatói. Isso quer dizer que os escribas eram letrados, tinham formação acadêmica ou rabínica reconhecida, e os apóstolos, todos galileus, não tinham educação formal. Não quer dizer que fossem analfabetos ou semi-analfabetos, mas digamos que não haviam ido muito longe nos estudos. Porém, conforme o próprio apóstolo Pedro, em suas epístolas, foi tirado o sacerdócio dos construtores que rejeitaram a pedra principal e dado a todo o crente nascido de novo. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 9, está escrito assim: Porquanto está registrado na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Retomando o texto no versículo 14, aquelas autoridades reconheceram que o homem tinha sido curado e não tinham nada para contestar o fato, despedindo assim os apóstolos do sinédrio. Entre si, eles pensavam o que iriam fazer com os apóstolos, pois os moradores de Jerusalém sabiam que um sinal incontestável havia sido feito por eles. Eles voltaram a ameaçar os apóstolos para não falarem mais no nome de Jesus. Pedro e João responderam que não poderiam deixar de falar as coisas que tinham visto e ouvido. Porém, os sacerdotes e escribas os ameaçaram ainda mais. Mesmo assim, tiveram que soltá-los. Pedro e João relataram aos demais irmãos tudo o que tinha acontecido, e os irmãos louvaram a Deus, orando e reconhecendo que Davi, no Salmo 2, se referia a Jesus, o grande ungido de Deus, ao dizer que as nações se enfurecem e os reis da terra e autoridades se juntaram contra o ungido do Senhor. Porque, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos, junto com gentios e judeus, se levantaram contra Jesus para fazerem o que o propósito de Deus já havia pré-determinado. Eles oram para que Deus os concedesse a ousadia e a oportunidade de anunciarem o Evangelho, enquanto Deus operava curas e sinais, prodígios, no nome santo de Jesus. Terminando de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Os apóstolos seguiam testemunhando com poder sobre a ressurreição de Jesus. Não havia necessitados entre eles, porque seus bens eram repartidos entre todos. Também José, chamado Barnabé, vendeu um campo e trouxe o dinheiro, entregando aos apóstolos. Capítulo 5. Ananias e sua mulher Safira também venderam uma propriedade, mas guardaram uma parte do dinheiro, levando o restante aos apóstolos. Então Pedro pergunta a Ananias por que havia deixado Satanás encher o coração dele, mentindo ao Espírito Santo.
porque era voluntária a questão de vender e compartilhar o dinheiro. Ele não precisava ter feito aquilo, mas mentiu, dizendo que estava trazendo o valor total. Ouvindo as palavras de Pedro, Ananias caiu morto. Foi grande o temor de todos que souberam do fato. Quase 3 horas depois, Safira, sem saber do que tinha acontecido, é interrogada por Pedro e morreu também, por terem tentado o Espírito Santo. Os dois foram sepultados juntos e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos que souberam do que havia acontecido. Muitos outros sinais eram feitos pelas mãos dos apóstolos e aumentava sempre o número de crentes no Senhor Jesus, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem muitos para as ruas, para que, ao menos a sombra de Pedro se projetasse sobre algum deles. Vinha muita gente das cidades vizinhas, doentes e endemoniados, e todos eram curados. Os saduceus, liderados pelo sumo sacerdote, ficaram com inveja dos apóstolos e os prenderam em uma prisão pública. Mas à noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os ordenou irem ao templo e ensinar todas as palavras de vida. Logo pela manhã, eles ensinavam no templo, e quando chegaram o sumo sacerdote e os que o acompanhavam, mandaram chamar do cárcere os apóstolos. Mas voltaram os seus servos e relataram terem visto a prisão em segurança com os seus guardas, mas vazia, e todos ficavam perplexos sobre o que estava acontecendo. Souberam então que estavam no templo ensinando. Então o capitão e seus servidores foram buscá-los para serem interrogados pelo sumo sacerdote, repetindo que os havia mandado parar. E além do mais, os apóstolos estavam responsabilizando-os pela morte de Jesus. Mas Pedro e os apóstolos disseram que importa mais obedecer a Deus do que aos homens, e voltam a culpá-los pela morte de Jesus e sua crucificação. E novamente anuncia-lhes o Evangelho. Deus exaltou o Cristo humilhado, elevando-o a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão de pecados. Mas eles, cheios de fúria, pensavam em matá-los. Porém, Gamaliel, um doutor da lei, venerado pelo povo, se levantou, retirou os apóstolos e falou aos homens, lembrando que alguns homens já haviam se levantado, Teudas e Judas Galileu. Ajuntaram discípulos, mas pereceram ambos, e seus discípulos se espalharam. E essa obra, anunciada pelos apóstolos, se essa obra for obra de homens, se desfará como as outras, disse ele. Mas se for obra de Deus, não poderiam desfazê-la, e aconselhava a todos terem cautela para não se acharem lutando contra Deus. Então eles acabaram concordando com Gamaliel, soltaram os apóstolos, que se regozijavam de serem dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus o Cristo. Ao lermos esse início do livro e vemos como Deus operava sinais e maravilhas pelas mãos dos apóstolos, aconteciam também muitos milagres e sinais extraordinários. Somos levados em pensar em uma frase muito ouvida em nossas igrejas nos dias de hoje: os sinais não acontecem mais, não vemos mais milagres. Então precisamos entender algumas coisas. Os milagres e sinais são obras exclusivas de Deus e sempre acontecem por um propósito específico, segundo a vontade e a soberania de Deus. Os sinais acontecem como e quando Deus quer, cabendo a nós fazer o que os apóstolos faziam, simplesmente obedecer a Deus. Nós vemos os apóstolos pregando e ensinando o Evangelho, a morte, ressurreição, exaltação de Cristo, arrependimento e perdão de pecados. A pregação da igreja primitiva era dura e confrontava o poder religioso que havia prendido e crucificado ao Senhor. Em nenhum momento os apóstolos procuraram maquiar a mensagem ou dar um tom mais amigável às suas palavras.
e mesmo assim muitas almas se rendiam a Jesus, arrependidas dos seus pecados. O que temos que fazer é isso: voltarmos a pregar o verdadeiro Evangelho, deixar de sermos crentes infantis, oferecendo uma vida sossegada e próspera para que as pessoas possam se aproximar, oferecendo curas, sinais e milagres, barateando a graça bendita do nosso Salvador. Voltemos ao Evangelho e sua mensagem direta e simples. Todos se arrependam dos seus pecados, pois está próximo o reino de Deus. Capítulo 6. Houve uma questão entre gregos e hebreus convertidos com relação às viúvas que deveriam ser sustentadas pela igreja. Então os apóstolos convocaram os discípulos para que escolhessem dentre eles 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, de boa reputação, para cuidar dessas questões. Seriam os diáconos. E os apóstolos perseverariam na oração e no ministério da palavra. Foram escolhidos Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, apresentados aos apóstolos que lhe impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia em Jerusalém e se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Vamos olhar esse versículo 7 aqui, pois essa informação de Lucas é preciosa. Uma grande parte dos sacerdotes judeus obedeciam à fé em Cristo, se submetendo à doutrina dos apóstolos. Em uma versão, chega a dizer uma multidão de sacerdotes. A importância dessa informação vem do fato dela ser o cumprimento de uma profecia de Malaquias, se referindo ao Messias, no capítulo 3, dos versículos 3 a 4 do livro de Malaquias. Está escrito assim: ele se assentará como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. O Espírito Santo fazia grandes sinais e prodígios através de Estevão, e alguns judeus de uma sinagoga debatiam com ele sobre as Escrituras, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Então pagaram suborno para mentirem a respeito dele, acusando-o de falar blasfêmias contra Moisés e contra o templo. E as testemunhas, mentindo, falaram muitas coisas contra ele, mas todos aos que estavam assentados no conselho olhavam para Estevão, porém viam o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu ministério, a sua igreja. Um forte abraço e até amanhã, permitindo o nosso Deus.